Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem não me conhece, o meu nome é Clayton, sou da agência ISM Web. Antes de iniciar essa videoaula, gostaria de pedir para vocês, se possível, inscrever-se no nosso canal e também que ao final do vídeo, dá um joinha para nós lá. Vamos lá no que interessa, né, gente? Sem mais apresentações, vamos dar início à nossa videoaula de hoje. Hoje eu vou preparar o nosso CodeIgniter para a gente iniciar o nosso desenvolvimento do nosso CRUD. Para quem não conhece, o que é um CRUD? CRUD é, eu vou mostrar para vocês todas as operações envolvendo o banco de dados, que é listar dados, né, que estão numa tabela de um banco de dados, editar esses dados, você poder alterar esses dados, atualizar eles, você poder excluir esses dados, você poder visualizar esses dados e você poder adicionar um novo registro no banco de dados. O sistema que vocês estão vendo aqui é o sisteminha pronto já, com os botões de alterar, com o botão de excluir e com o botão de visualizar. Aqui tem alguns registros que a gente fez. Mas antes disso, a gente tem que preparar o CodeIgniter para que ele possa funcionar com o banco de dados. Isso que eu vou mostrar nessa primeira videoaula para vocês. Tá? Então, eu vou disponibilizar para download, lá se você vai estar na descrição desse vídeo, vão estar todos os arquivos que a gente vai precisar para realizar essa videoaula. Tá? Você vai ver esses 3 arquivos, vai estar o link para cada um deles. Esse primeiro arquivo aqui é o arquivo de banco de dados, né, que já cria a tabela e já cria com aqueles dados lá que já estão lá para facilitar, para vocês não precisarem criar as tabelas, porque o nosso curso hoje não está demonstrando como você criar a tabela no MySQL, e sim como que a gente faz para listar esses dados, editar, criar um novo cadastro, excluir esses cadastros. Pode ser que futuramente no novo curso, uma nova videoaula, a gente possa ensinar vocês a como criar tabela e tudo mais sobre banco de dados. Alguma dúvida, posta aí ou entre em contato conosco aí, a gente está à disposição de vocês para ajudar vocês. Tá? Então, esse arquivo é o banco de dados. Esse arquivo é o arquivo Bootstrap, com o framework Bootstrap, que é um framework de interface, né, que é um framework para você desenvolver layout, muito bom, eu utilizo ele. Tá? A gente vai usar a configuração padrão dele, então a gente não vai fazer nenhuma modificação nele, a gente vai usar a configuração padrão dele que vem com ele. Para facilitar, então eu deixei um arquivo mais limpo para vocês, para ficarem mais fácil. A mesma coisa eu fiz com o CodeIgniter, estou usando a versão 3.0.4, que na data desse vídeo é a última versão que está disponível no site do CodeIgniter. Caso você queira, você pode baixar também direto no site, que é www.codeigniter.com. Lá você tem toda a documentação desse framework PHP e tem também para você fazer download dessa versão. Ou pode ser que quando você vê esse vídeo, essa versão já não seja mais a última versão e você também poderá baixar a nova versão. Então vamos lá, pessoal. Vamos descompactar todos os arquivos aqui, menos esse, né, gente? Hoje, nessa primeira aula, a gente nem vai usar esse terceiro arquivo. Vamos usar somente esses 2 arquivos de cima aqui. Vou descompactar o CodeIgniter. Você precisa de um descompactador, né? No meu caso aqui eu tenho o WinRAR no meu sistema. A descompactação é bem rápida, né? Então eu nem vou dar pause no vídeo. Vamos descompactar também o Bootstrap. Descompactou os 2 arquivos, ó. Tem a pasta Bootstrap e tem uma pasta CodeIgniter, que eu vou usar esses 4 arquivos aqui, tá? Então vamos lá. Eu estou usando aqui no meu localhost. Então você também pode usar no seu localhost ou pode usar direto na internet, tá? Isso vai ficar a critério de cada um aí. Eu uso um servidor local aqui na minha máquina, onde eu posso
poder estar visualizando, posso estar executando script PHP. Então vamos lá. Eu criei uma pastinha chamada CRUD, né, no meu localhost aqui. Se eu for acessar ela aqui no meu navegador, ela está em branco, não é? Não tem nada nessa pasta. Vamos jogar então os arquivos que estão na pasta CodeIgniter aqui, ó. Vamos pegar todos esses arquivos, copiar e vou lá na minha pasta CRUD e vou colar. Feito isso, o nosso CodeIgniter já está instalado. Simples assim. Né? Para quem já viu minha outra videoaula lá, viu que o CodeIgniter é bem simples a instalação dele. Mas que na minha opinião, é um dos melhores frameworks PHP que existem. Tá? Agora nessa versão 3 aí corrigiu bastante bug e eu recomendo e eu utilizo ele em todos os meus projetos. Também vou pegar a pastinha do framework de interface que é o Bootstrap, vou abrir ela, vou copiar essa pasta e vou colar também na raiz. Então, ó, essa é a estrutura que vai ficar o meu site, né? A pasta de application, né? Onde fica a aplicação em si do nosso aplicativo que a gente está fazendo, tá? Do nosso CRUD. A pasta do CodeIgniter, do framework, que é a pasta System, o arquivo para URL amigável, para quem não viu a nossa videoaula lá de como deixar o CodeIgniter com link amigável, lá na primeira videoaula nossa de como instalar o CodeIgniter da HTAX, tá? E o arquivo index.php, que é o que dá partida no nosso framework. Então vamos preparar nossa estrutura, né? Vamos entrar na pasta Application. Nós já sabemos que o framework CodeIgniter ele trabalha com a arquitetura MVC, né? Então ele trabalha com essa arquitetura que divide o código PHP da parte HTML do sistema. Tá? Já expliquei sobre isso também em outra videoaula. Basicamente, M de Models, V de View e C de Controller. Tá? Basicamente é isso. É a divisão que o CodeIgniter faz. Então, para a gente iniciar o nosso projeto, o que nós vamos precisar? Né? Vamos precisar de um Controller, de um Model e de uma View. Né? Então, primeiro eu vou ter que ter um Controller. Então vamos criar o nosso primeiro controller. Por padrão, o CodeIgniter ele vem com um controller criado já, tá? Que é o Welcome. Se você abrir esse controller, ele tem uma estrutura padrão de criação de um controller. Vamos utilizar essa estrutura. Eu vou apagar isso aqui, esse comentário aqui. Esse nosso controller vai chamar produto. Lembrando que a classe aqui, ó, a letra P, ela tem que ser sempre maiúscula. E no nome do arquivo também precisa. Então aqui eu vou colocar o nome dele de produtos também. Aqui produtos e aqui também produtos. Certo? Eu gosto de deixar assim, para ficar mais bonitinho. Então aqui está dizendo que o nosso controller produtos, né, ele tem uma função pública chamada index. E essa função pública chamada index chama, né, ó, carrega uma view chamada welcome_messenger. Então esse é o nome da view. A nossa view vai chamar listar produtos, que é a nossa página que vai listar o produto, que é a página que vai iniciar o nosso CRUD. Eu vou salvar, vou ver no meu navegador. Se tudo tiver certo, ele vai dar um erro. Olha lá, deu um erro. Por quê? Alguém lembra?
Na instalação lá, eu expliquei sobre isso. Na verdade é o seguinte, o nosso CodeIgniter ele está buscando o controller welcome, que é o controle que está setado lá no arquivinho chamado rotas, né? Que é o controller que está como que seria a partida, o início do nosso sistema. Então eu tenho que ir lá mudar para produtos. Vamos fazer isso? Então eu vou lá no application, vou na pasta config, vou na pasta routers, a pasta não, desculpa, no arquivo, e vou aqui, ó, tá vendo aqui, ó, default controller, é o come. Vamos colocar aqui produtos, vamos salvar. Ele ainda vai dar um erro. Alguém consegue descobrir? Só que aqui ficou fácil da gente identificar, né? Olha lá, tá dizendo que o arquivo solicitado listaprodutos.php não existe. Na verdade, ele não existe mesmo. Não é verdade? Então vamos lá. Onde ele está? Ele está na pasta view. Vamos na pasta view. Tem um arquivo aqui. Eu vou apagar esse arquivo. Vou apagar esse arquivo aqui. Cada um tem uma forma de criar arquivo. Eu vou criar aqui, ó, novo texto e vou colocar ele com o nome de listaprodutos.php. Ele dá essa mensagem, eu coloco sim. Pronto, criei. Eu utilizo, vocês já devem ter notado, eu utilizo o Sublime como o meu editor de PHP. Então ele já é o padrão aqui. Então se eu dar 2 cliques aqui em cima do arquivo, ele vai abrir. Ele abriu um arquivo em branco. Como eu disse, também vamos precisar de um arquivo, de um outro arquivo, que é o nosso model. Vou fechar esse routers aqui, que a gente não vai utilizar ele agora por enquanto. Então eu já tenho o meu controller, tenho a minha view, só que eu ainda não tenho o meu model. Ó, opa, será que está errado o nome do arquivo? Vamos verificar aqui. Ah, tá, listar produtos. Eu coloquei lista produto lá. Então vamos salvar. Vamos abrir ele aqui. Agora não vai dar mais esse erro aqui. Pronto aí. Está feito. Já não deu mais erro, só que apareceu o quê? Em branco. Voltando aqui, ó, nosso arquivo listarprodutos.php, ele já tá com a estrutura pronta do nosso HTML. Então eu vou tentar explicar para vocês aqui linha por linha, aqui as linhas mais importantes do nosso arquivo para vocês entenderem aí para que serve cada linha. Na nossa primeira e até a nossa terceira linha, ele tem um código PHP. Esse código é um código que é recomendado você colocar em todos os arquivos do CodeIgniter, controller, view, models, bibliotecas. Essa linha aqui vai mostrar para o navegador que esse arquivo ele só pode ser executado através do CodeIgniter, através do framework. Ah, mas como assim? Funciona da seguinte forma: se alguém, né, sabe o caminho dele real lá no servidor, por exemplo, ele está na pasta CRUD, dentro da pasta application, dentro da pasta view, e é o arquivo listar produtos.php. Se a pessoa ir lá no navegador e digitar esse endereço, ele não vai entrar, devido a essa linha aqui. Então aqui é uma forma de segurança. A pessoa só vai conseguir executar esse arquivo da forma que o CodeIgniter quer que ele seja executado. Depois aqui na linha 5, ele começa o nosso código HTML. Eu estou utilizando a versão 5, né, que é o .NET HTML, versão 5. Aqui está já inicia as tags HTML. Como eu estou usando o Bootstrap como framework de interface, lembram lá na nossa videoaula de instalação lá que eu falo sobre ele? Ele é um framework de interface e ele tem a possibilidade responsiva, que é adaptar com o tamanho da tela, ou do celular, do tablet, do computador. Então ele faz essa atualização, ele redimensiona a tela do tamanho que você está utilizando, do tamanho do dispositivo que você
você está utilizando. Tem algumas tags, se ela não tiver, ele não vai fazer esse recurso, que é essas duas aqui, ó. As outras são descrição, né? Coloquei alguma coisa aqui, o autor, e a outra meta tag é a char7, está dizendo que a gente usa o UTF-8, que é a mais recomendada para o português Brasil. O título do nosso site, e aqui embaixo eu faço as referências aos arquivos do Bootstrap, tá? Lá tem eu chamo o arquivo CSS, que é o arquivo de estilo, né, onde carrega todas as folhas de estilos do Bootstrap. Ele está na pasta Bootstrap, na raiz do nosso site, na pasta CSS, e o arquivo é bootstrap.min.css. Como já disse no início do curso, eu não alterei nada nele, ele está a forma padrão que eu baixei do site. Também está na descrição do nosso vídeo para você fazer download dele, do arquivo que a gente está utilizando aí nesse projeto nosso, que é o projeto de CRUD. Essas outras linhas aqui embaixo é para corrigir alguns erros do Internet Explorer, né? Quem trabalha com desenvolvimento aí, ASP ou desenvolvimento HTML aí, usando CSS, sabe que o Internet Explorer ele tem alguns errinhos aí que não funciona tão bem quanto no Chrome ou quanto no Mozilla Firefox. Então a gente precisa fazer algumas coisas. A Microsoft ela liberou algumas correções. Então a gente coloca aqui os links para carregar essas correções referente ao responsivo no Internet Explorer. Depois a gente começa, né, quem já sabe HTML, o nosso body, né, que seria o corpo do nosso site. Eu carrego uma div aqui com uma classe container, né, não vou entrar em detalhes do que faz essa classe, porque hoje não é o conteúdo do nosso vídeo aula hoje, tá? E eu crio dentro dessa container, eu crio uma outra div com a classe row, que seria uma linha. E aqui eu coloco uma H1, né? Lista de produtos, pois eu fecho as duas divs que eu abri acima. Abaixo eu costumo colocar os códigos JavaScript. Tem gente que prefere colocar já no título lá em cima, mas eu particularmente prefiro colocar embaixo. Já li algumas coisas sobre isso e vários recomendo para a gente colocar embaixo. Então aqui eu estou carregando dois arquivos JS, que um é a biblioteca jQuery, tá? E o outro é o arquivo JS do Bootstrap. Também tem o endereço dele aqui. Então essa é a estrutura do nosso arquivo HTML, da nossa view. Na verdade ele é PHP, mas é a nossa visualização. Eu vou salvar aqui. E vou ver aqui no meu navegador se teve alguma mudança. Na verdade ele já colocou aqui listar produtos. Já está grande, né? Porque já está com H1. Eu posso fazer algum teste se eu quiser, né? Para ver se o nosso Bootstrap está funcionando. Mas uma forma fácil da gente descobrir é só a gente clicar com o botão direito aqui e ver código fonte da página. Eu clico aqui, ó. Olha lá, ele carregou o arquivo. Aqui embaixo ele carregou o arquivo. Então, aparentemente, o nosso Bootstrap, o nosso framework de interface está instalado corretamente. Já podemos dar início à nossa confecção do nosso CRUD. Como o nosso CRUD ele trabalha com banco de dados, a gente também precisa configurar no nosso CodeIgniter o banco de dados. Então, por quê? Porque eu preciso dizer para o CodeIgniter que a gente vai usar um banco de dados. Esse banco de dados pode estar localmente, na máquina local, ou ele pode estar também na internet, já no seu servidor. Daí você precisa saber a URL do seu banco de dados, usuário e a senha. Para a gente fazer essa configuração, a gente precisa ir lá na raiz do nosso CodeIgniter, na pasta Application, na pasta Config, e tem um arquivinho chamado Database. Nesse arquivo aqui embaixo tem lá hostname, eu preciso colocar o nome do hostname, no meu caso aqui é localhost mesmo. O usuário, no meu caso aqui é root, a senha não tem, e aqui o banco de dados. No meu caso aqui, o banco de dados
videoaula 5. Basicamente, para início, seria essas 4 linhas aqui que você vai precisar alterar. Vamos salvar ele. Pronto. Feito. Mas também para trabalhar com banco de dados, a gente precisa carregar uma biblioteca que o Bootstrap tem para banco de dados. Como que eu faço para carregar uma biblioteca? O CodeIgniter vem sem nada carregado. Ele tem várias bibliotecas para várias funções. Ele tem uma biblioteca que trata de banco de dados. Ele tem uma biblioteca que trata de Sension, tá? Então ele tem várias. Você vai carregando conforme a sua necessidade. Hoje no nosso curso a gente vai usar banco de dados. Então a gente precisa carregar o banco de dados. Aqui na pasta config mesmo tem um arquivo chamado autoload, que seria carregamento automático. Eu vou abrir esse arquivo, que ele tem algumas explicações, tá? Que ele diz que carrega library, drivers, packings, helpers. Você pode customizar um arquivo, carrega arquivo de tradução, de linguagem e carrega models. Você pode dizer que você tem uma model lá, que você vai utilizar essa model no seu projeto inteiro, você carrega ela já no autoload. Uma biblioteca que você vai utilizar no seu projeto inteiro, você já carrega ela. No nosso caso aqui, hoje a gente só vai carregar a biblioteca chamada database, que é no nosso banco de dados. Olha lá, aqui ele tem um exemplo. Aqui está dizendo que não está carregando nada. Aqui ele tem um exemplo de como que ele é carregado. Aqui ele já tem o início da nossa array aqui. Tá vendo aqui? Ó, eu posso carregar database, e-mail, Sension. Mas hoje a gente só vai precisar da database. Então eu copio o database aqui e colo aqui dentro. Simples assim. Aqui eu já configurei o Bootstrap, o CodeIgniter para trabalhar com banco de dados. Já carreguei a biblioteca, a library, para eu trabalhar com banco de dados. Já mudei no meu arquivo database e já coloquei o endereço lá dele. Então, basicamente seria isso. Eu preciso para mim trabalhar com banco de dados, eu preciso ter um banco de dados, né, localmente ou na internet. Preciso configurar o arquivo autoload. Preciso configurar o arquivo autoload para ele carregar a nossa library database. Preciso também configurar o nosso arquivo database com os dados da conexão com o banco de dados, que são a URL do servidor, o nome da tabela, o nome do usuário e a senha. Feito isso, o nosso sistema já vai conseguir conexão com o banco de dados. Lembrando, que eu já mencionei, já disse no início da nossa videoaula, que o CodeIgniter ele trabalha no padrão MVC, que a gente vai trabalhar com View, com Controller, com Models, explicando o que faz cada um. Model seria a nossa integração com o banco de dados. São os models que são responsáveis para ir lá no banco de dados e buscar as informações. Os controllers, eles ficam responsáveis para passar esses dados que vêm do model para a view. E a view, como o nome já diz, é só a visualização. É onde vai imprimir os resultados que o controller pegou lá no model, que o model pegou lá no banco de dados. Correto? Então vamos dar início aqui, vamos ir no nosso arquivo de model. Desculpa, no nosso arquivo de controller. O nosso controller produtos, ele tem apenas uma função pública, que é a função index, que é nessa função onde ele está carregando uma view chamada listar produtos. Agora nós vamos acrescentar mais algumas linhas aqui. Primeiro, a gente vai carregar o nosso model.
essa linha, esse é o padrão da linha para a gente carregar um model, tá? This load model. Aqui eu coloco o nome do model. No meu é produtos underline model. Isso fica a critério de cada um. Eu gosto de sempre colocar o nome do model underline, né, a palavra model para mim identificar que é um model. E aqui seria como se fosse um apelido para esse model. No meu caso, produtos. Então, o que quer dizer isso daqui? Eu estou carregando um model chamado produtos underline models, e aqui no meu controller model eu vou chamá-lo de produtos, certo? Vou comentar aqui. Como eu já mencionei que o controle é responsável pela integração com o model, que é responsável para ir lá no banco de dados e pegar as informações, aqui eu vou criar uma array aqui, chamada produtos, e ela vai fazer uma função aqui que vai puxar os dados do nosso model. Nosso model que chama produtos, e lá no nosso model produtos vai ter uma função chamada get produtos. E aqui na nossa view eu posso passar um parâmetro aqui. Eu vou passar a nossa o nosso array. Basicamente, no nosso controller seria isso. Se eu testar, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que esse model aqui não existe. E ele não existe mesmo. Não é verdade? Então eu vou criar esse arquivo aqui. Model. Então vamos lá. Eu vou usar essa mesma estrutura aqui. Eu vou em salvar como, vou em application, vou na pasta models e vou colocar o nome do nosso módulo. Lembrando que a inicial no CodeIgniter 3 tem que ser maiúsculo. Tem que colocar o PHP aqui. Criei. Lembrando que eu sempre coloco essa linha aqui, eu já disse para vocês para que serve essa linha. Vou iniciar a construção do nosso model. Então aqui eu criei o nosso model, ó, o mesmo nome, né? Ele extende ao CI model. Depois a gente vai entrar mais detalhado como que funciona essa questão aqui de extends. Não é o que nosso curso está. Isso aí você vai encontrar no nosso curso completo de CodeIgniter.
Então aqui eu vou criar uma função chamada getProdutos, que é a função que vai ser responsável para buscar as informações do nosso banco de dados. Ela vai ser uma função pública chamada getProdutos. Não vai passar nenhum parâmetro para ela. Aqui ela vai ter uma variável chamada carry, e essa carry salvar. Vou explicar aqui para vocês essa função getProdutos. Dentro dessa função eu criei uma variável chamada carry, que ela é igual a thisDB_getProdutos. Tá? Aqui ele usa a biblioteca DB do nosso CodeIgniter, a função get, e aqui é o nome da tabela, que a nossa tabela lá no banco de dados é produtos. E aqui eu retorno o resultado, Gary result, que ele vai retornar todos os resultados encontrados. Aqui eu não passei nenhuma atribuição, uma verificação, se tem que estar ativo, se tem que estar, né, aqui não tem nada, ele vai listar todos, não importa. Todas as informações que estiver lá no banco de dados, ele vai listar. Dou salvar e vamos testar para ver se vai dar algum erro. Ó, não deu erro nenhum, quer dizer que está funcionando. Como que eu posso testar isso daí? Eu vou aqui no arquivinho, listar produtos, lembrando que eu passo uma array chamada data, não é? Vamos ver aqui, vamos abrir o nosso controller aqui. Olha lá, data, produtos, né? Vamos ver aqui se está vindo alguma coisa aqui. Vamos testar aqui. Vou abrir, vou fechar a tag PHP aqui e vou dar um print R produtos. O que ele fez, tá vendo? Ele listou os produtos. Vamos deixar só de uma forma mais para vocês entenderem melhor como que tá vindo esses dados. Aqui vocês vão entender melhor. Dessa forma. Ah lá. Tá vindo uma array com todos os produtos, ó, produto 0, os dados do produto 0, produto 1, os dados do produto 1, produto 2, 3, 4, 5. Então aqui está listando os 5 produtos que eu tenho cadastro lá no nosso banco de dados. Então agora eu vou listá-los eles aqui no nosso CRUD, tá? Agora a nossa view listar produtos já está pronta para listar os produtos. Eu vou demonstrar para vocês aqui como que tá. Eu criei uma tabela aqui, né? Peguei uma classe pronta lá do Bootstrap, criei uma tabela, criei um header para essa tabela, onde tem 3 colunas: produtos, preço e ações. E aqui embaixo eu iniciei o código PHP. Faço um for each da variável produtos, que na verdade é uma array, que vem todos os produtos, está nessa variável aqui, nessa array. E eu deixo ela para me identificar melhor como produto, que eu identifico como como se fosse uma linha. Que eu coloco um contador, eu inicio esse contador com valor 0.
E aqui eu começo o corpo da nossa tabela. Começo com TR e tem aqui outros 3 TDs que são as colunas. Para mim pegar os dados lá do banco de dados, né, para mim pegar os dados que na verdade estão lá no banco de dados, eu coloco a variável produto seguido do nome do campo. Eu sei que o meu nome do campo lá no banco de dados é nome, então eu coloco produtos, sinal de menos e o sinal de maior, nome. Eu coloquei ele aqui concatenado, por quê? Porque aqui ele está dentro de um eco, eu coloco ele concatenado, porque dentro das aspas simples aqui estão o código HTML. E depois que eu coloco ponto, eu coloco o código PHP. Então tá vendo aqui, ó, eu termino com aspas simples aqui esse TD aqui, concateno com uma variável que está vindo lá do banco de dados. Depois concateno de novo e fecho a TD. Mesma coisa eu faço com preço, mantenho produtos, preço. E aqui embaixo eu coloco aqueles 3 botõezinhos lá que hoje a gente não vai utilizar, mas são os 3 botõezinhos que vai editar o produto, que vai apagar o produto, que vai ver os detalhes dos produtos, que são as informações do produto. Aqui é um link, né? Um A com href, /produtos, editar e a ID do produto. Aqui também eu peguei o botãozinho lá, mas eu vou deixar disponibilizado também a estrutura da nossa tabela. Eu vou deixar disponibilizada lá embaixo também, para vocês fazerem download, para facilitar para vocês também, tá? Porque aqui o nosso curso ele não está englobando a questão do Framework Bootstrap, e sim só a parte do PHP mesmo, só a parte do CodeIgniter. Aqui embaixo eu abro mais uma linha e coloco o contador. Aquele contador que a gente colocou lá, eu coloco ele aqui. No final, na última linha do for each, antes de fechar o for each, eu coloco o contador para somar. Então, a cada verificação no banco de dados, para cada linha ele vai somar mais um. Então, daí no final ele vai ter o resultado de todos os registros que tem no banco de dados. Vamos testar para ver se está tudo ok. Vou dar um salvar aqui, vou lá no navegador. Prontinho, tá vendo? O nosso CRUD, a página inicial de listar produtos do nosso CRUD está prontinha. Já está listando todos os produtos, já está listando os preços e os botõezinhos, ações lá, os 3 botõezinhos que a gente vai colocar funções nele na próxima videoaula, que é o editar, que é o apagar, que é o visualizar as informações. Então pessoal, é isso aí, por hoje é essa videoaula aí. Hoje a gente vai estar encerrando a nossa videoaula, tá? Peço que vocês sigam o nosso canal aí, inscrevam no nosso canal e, se possível, dá um joinha para nós aí. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aí embaixo do vídeo aí, que a gente vai, no possível, a gente vai tentar responder todas as dúvidas de vocês aí. Um grande abraço, fica todos com Deus.